pessoal, vamos então a mais uma pré-aula, agora da lição número 9. Essa lição tem o título Jesus, o amigo das crianças, uma lição muito linda e bem gostosinha de contar. Vamos então memorizando. Memorizando traz pra gente aqui as orientações, né? Como sempre, de lermos na Bíblia, pegarmos a nossa Bíblia, abrirmos para as crianças, né? Para os nossos aluninhos, e lermos o versinho que eles vão memorizar. Esse versinho, essa leitura bíblica, deve ser uma Bíblia que tenha a versão que seja a mesma, né, do versinho que eles têm na lição deles, né, que eles vão memorizar, certo? E aí nós vamos conversar com as crianças, falando que Jesus ama muito as crianças, que gosta de ter as crianças pertinho dele, gosta quando as crianças vão até ele adorá-lo e que ele fica muito contrariado quando alguém tenta impedir as crianças. E então nós vamos memorizar agora o verso. A atividade de memorização consiste em fazermos um desenho no chão, certo? Nós vamos delimitar uma área, vamos assim fazer um desenho de um caminho no chão com uma fita crepe ou mesmo com um giz. Vamos passar um giz assim no chão, desenhar um caminho, certo? Com o giz ali ou com a fita. E as crianças vão ficar de um lado desse caminho, aqui na pontinha, e do outro lado você deve ter colocado uma figura de Jesus, tá bom? Nós teremos ali, esperando as crianças percorrerem o caminho, uma figura do mestre, né? Do mestre Jesus. Essa figura, ela pode ser confeccionada em EVA, talvez você tenha aí na sua Exir, né? Já, então você usa, pode ser impressa também. De repente você pode colocar ali um suporte ali na ponta, uma cadeira virada, né? Para você usar apenas o encosto dela ali, você vai colocar a figura, você pode colar a figura de Jesus. Essa figura que veio na nossa lição, eu achei muito bonita também. De repente, a gente pode até ampliar, deixar essa figura maior e colocar ali no cantinho, deixar ali a figura de Jesus esperando pelas crianças, né? Então, nós vamos orientar, ensinar as nossas crianças que elas deverão fazer esse caminho, percorrer esse caminho até Jesus, falando o versinho. Só que tem um detalhe, no meio desse caminho, 2 adultos estarão segurando uma corda. Provavelmente você e um auxiliar, ou então você pode pedir para 2 pessoas, né, que possam te ajudar, para que estejam lá na Exir nesse momento, e cada um vai ficar numa ponta do caminho, assim, não nas extremidades, vai ficar aqui no meio, né, um de um lado, outro do outro, segurando a cordinha, e as crianças vêm falando o verso. Deixai vir a mim as crianças. Nesse momento, elas provavelmente terão chegado já onde está essa corda. E então, quando chegarem pertinho da corda, elas vão olhar para os adultos e dizer: e não as impeçais. Nesse momento, os adultos abaixam a cordinha e elas terminam de passar. E aí elas vão passando, recitando a outra parte do verso, do versinho, que diz assim: porque dos tais é o reino de Deus. Então eles chegam até a figura de Jesus. Depois eles retornam falando a referência, aonde está escrito o versinho, certo? Lucas 18:16. Isso, eles voltam falando Lucas 18:16, tá bom? Aí você faz algumas vezes ali, quantas você achar necessário, essa dinâmica com as crianças, tá bom? E elas com certeza vão memorizar o verso rapidinho. O Conquistando a Atenção, ele traz 2 opções. A opção A, que pede para a gente preparar com antecedência uma plaquinha de boas-vindas ou um tapetinho de boas-vindas. Nós vamos conversar com as crianças, perguntando a elas: crianças, como que vocês acham que uma pessoa sabe, que uma pessoa pode sentir que ela é bem-vinda em algum lugar? Vamos esperar que as crianças respondam e depois disso nós vamos mostrar para elas
essa placa de boas-vindas, né? Ou esse tapetinho e vamos falar para ela, olha, nós falaremos, né, para as crianças, olha, nós preparamos essa plaquinha ou esse tapete aqui porque nós gostamos muito quando vocês vêm aqui para nossa escolinha. Nós queremos mostrar para vocês o quanto vocês são importantes, né? E a gente vai, né? Segue aqui as instruções, vamos conversando com as nossas crianças até chegar o momento que a gente fala que que na história de hoje, a história de hoje fala sobre pessoas que não sabiam receber bem as crianças. Elas não sabiam que, aí vem o pensamento central da lição, uma criança é muito importante para Jesus, certo? Repitam comigo, aí você pede para que as crianças repitam esse pensamento central, que é uma criança é muito importante para Jesus. Já na opção B, temos aqui a sugestão de escrever em uma cartolina, né, cartolina ou papel cartão, ou mesmo no papel pardo, se tivermos bastante crianças, né? Então a gente escreve a frase: crianças são bem-vindas. Você escreve, ou você digita, imprime, depois cola bonitinho ali no meio do papel cartão, ou do color set, ou então da cartolina mesmo, né? Pode ser? Você vai escrever essa frase, colocar ali no meio desse papel e você vai passar tinta guache nas mãozinhas das crianças, certo? E vai pedir para que elas carimbem em volta desse cartaz que vocês vão confeccionar juntos, né? Você colocou a frase ali no meio, agora você passa a tinta guache na mão das crianças e pede para elas carimbarem ali, marcarem esse cartaz com as suas mãozinhas. Via de regra, as crianças gostam muito dessa atividade, de passar a tinta guache na mão e deixar a sua marquinha, né? Então, a gente vai conversar com eles depois disso, né? Então, aqui também orienta, né? Ó, cuidem, né? Cuidar para que depois lavem e enxuguem, sequem bem as mãos, né? Tem que ter todo esse cuidado, né? Muito bom quando a gente tem uma pia assim, né? Um lavatóriozinho ali perto da Exir, ou então alguém para auxiliar, né? É um pouquinho mais longe, mas você vai ter alguém para te ajudar, então você pode fazer essa opção tranquilamente, certo? Aí você vai falar: com esse cartaz, queremos mostrar a todos que desejamos a presença de vocês aqui. Queremos que vocês venham aqui para receber as bênçãos de Deus e aprender da sua palavra. Nossa história de hoje fala de pessoas que não sabiam receber bem as crianças. Elas não sabiam que uma criança é muito importante para Jesus. Repitam comigo. E eles repetirão novamente esse pensamento central, tá bom? Então fica aí essas duas opções para vocês do Conquistando a Atenção. Para o Apresentando a Lição, nós temos aqui as sugestões de usarmos copos descartáveis. Um copo descartável maior representando Jesus, outros copos menores representando os discípulos e, finalmente, aqueles copinhos descartáveis que as pessoas usam para tomar café. Vocês sabem quais são, né? Então, aqueles copinhos pequenininhos, eles vão representar as crianças, certo? Então, um copo grande para representar Jesus, outros menores para representar os discípulos e os demais adultos, certo? As mães, outras pessoas que estavam lá ouvindo Jesus, certo? E os copinhos pequenininhos para representar as crianças. É claro, a gente sempre menciona aqui que se você quiser, você pode sim usar imagens impressas, como eu já falei, né? Se você já tem na sua igreja os bonequinhos representando Jesus, aqueles palitoches, ou em EVA, certo? Ou em papel cartão impresso mesmo, aquelas figuras bonitinhas, você pode usar também. Se você tiver impresso também as ilustrações dessas histórias, porque tem gente que prefere imprimir as figuras
certo? E ir contando e mostrando para as crianças imagens assim. Você também pode utilizá-las, certo? Mas então nós estamos falando da sugestão que nós temos aqui, que é a sugestão de usarmos novamente, porque em outra lição, né, passada aí, nós já tínhamos essas sugestões, né? Essa sugestão de usar os copinhos descartáveis, tá bom? Mas aí fica a critério de cada professora, de cada professor, como acha melhor, certo? Apresentar essa lição para as crianças. O que nós estamos fazendo é colocando para vocês a sugestão que tem aqui. Então, vocês vão estudar bem a lição, vão falar que as mães sentiram desejo de encontrar Jesus. Eu também dou aula para o TI, nós vamos falar para as crianças algumas situações peculiares a elas mesmas, né? Algumas situações com as quais elas convivem, situações que elas entendem bem, certo? E aí nós vamos recitando essa história até chegar um momento em que eles chegam ali perto da multidão, as mães começam a pedir licença, querendo passar com seus filhos e provavelmente eles estavam fazendo barulho e conversando alto. E os discípulos, quando olharam aquilo, falaram: ixi, não vai dar para Jesus continuar pregando, vamos ter que, né, resolver essa situação aqui. E então os discípulos tentaram impedir aquelas crianças de avançar, de ir até Jesus. Mas Jesus, com o seu olhar de amor, com a sua voz carinhosa, ele então falou o versinho que nós memorizamos com as crianças: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque deles é o reino dos céus, certo? E então vocês vão manuseando os copinhos, se vocês optarem por usar os copinhos descartáveis, né? E então vocês vão colocar aqueles copos pequenininhos agora perto do copo maior, que representa Jesus, deixar eles por ali por perto e terminar de contar a historinha como vem orientando aqui no manual. Lembrando sempre de, no final, mencionar com as crianças o pensamento central de que uma criança é muito importante para Jesus. Para o revisando, nós temos também duas opções, a opção A e a opção B. A opção A, você vai preparar alguns palitos, né? Palitinhos de sorvete. Se você quiser deixar mais incrementado, mais bonitinho, você vai colocar na ponta de cada palitinho, você vai colar um rostinho de menininha e de menino, de acordo com a quantidade de alunos que você tem aí na sua ESIR, certo? Você vai colar então o rostinho nesses palitinhos, deixá-los dentro de um recipiente e você vai convidar uma criança para que responda uma das perguntas da página 85. Você fará as perguntas da página 85 para as suas crianças e à medida que eles forem acertando, eles vão ganhar um palitinho desse, certo? Que eles deverão cuidar, reservar para a próxima atividade, certo? Então, a opção A é essa: preparar, né, alguns palitinhos com rostinhos de menina, rostinhos de menino, deixar ali dentro de um recipiente, que pode ser uma bacia, uma caixinha, vocês verão, né, um recipiente qualquer, deixar ali dentro. A criança respondeu a pergunta, acertou, você entrega para ela um palitinho desse, tá bom? E na opção B, você vai com antecedência, você vai providenciar algumas bexigas vermelhas, vai enchê-las e vai desenhar nelas muitos coraçõezinhos. E aí, vocês vão amarrar essas bexigas em um cordãozinho ou vão então prendê-las, as bexigas, deixar penduradinha assim, num cabo de vassoura, certo? Tem o cabo de vassoura, então você vai prender essas bexigas, certo? E vai dar um jeitinho de colocar isso, aqui fala assim, ó, numerar essas bexigas ou colar nelas as perguntas. Então, você pode fazer isso, você pode recortar, tira uma xerox das perguntinhas, né? Você pode recortar e aí você cola na bexiguinha lá com muito cuidado, assim, com uma fita adesiva, você coloca a perguntinha, deixa ali na bexiga, né? Coladinha.
Ou então você numera cada bexiga, você coloca o número que equivale a uma pergunta, certo? E então você vai falar para as crianças, né, que aquela cor que você escolheu, as bexiguinhas vermelhas, porque elas mostram, elas têm ali a cor do sangue de Jesus, né, a cor de sangue, e nos faz lembrar do sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário para nos salvar, o sangue que Jesus derramou por todos nós, certo? E muitos coraçõezinhos para representar o amor, né, o amor de Deus tão grande, tão intenso por nós. E aí, você vai falar assim para as crianças, ó, quem acertar uma perguntinha vai ganhar um balão que será entregue para vocês depois do culto, tá bom? Quando vocês estiverem indo embora, então ter essa cautela, esse cuidado, se você for entregar para a criança um balão, de falar para elas, ó, vocês vão ganhar o balãozinho, mas depois do culto, tá? Aí vocês analisam aí o contexto de vocês, tudo direitinho, se dá para fazer essa atividade, ou se não, faz a opção A. Eu, particularmente, eu prefiro ficar com a opção A, embora a opção B, provavelmente ela é mais atrativa, né, para as crianças, tá bom? Então, nós temos aí essas duas opções e aí cada professor fará a sua escolha de acordo com a sua análise, tá bom? Vamos lá, é sempre assim, né? Analisando, pensando e fazendo a escolha certa, tá bom? Vamos lá então para o aplicando? Para o aplicando, nós vamos providenciar uma caixa, um recipiente com areia. Vamos pegar uma imagem de Jesus e colocar ali bem no centro desse recipiente. Deixar ali a figura de Jesus e então nós vamos conversar com as nossas crianças mais um pouquinho. Vamos falar para elas, conversar com elas sobre alguns locais onde as crianças não podem estar livremente assim frequentando, né? Alguns locais onde se a criança entrar, principalmente sozinha, né? Se ela entrar, logo aparece alguém para falar: ei, criança não pode ficar aqui, né? Então a gente vai explicar sobre isso para elas e vamos falar para elas que para Jesus nunca há um lugar ou um momento em que ele não possa receber uma criança. Ele está sempre ali, de ouvidos atentos, pronto para receber, para ouvir, né, a oração de uma criança também, né? Podemos falar isso com os nossos pequenos, certo? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai entregar para as crianças, quem não fez a opção A, onde a gente falava a opção A do revisando, né? Deixa eu só ver aqui se eu tô falando certo, isso, confirmar aqui. A opção A do revisando era para nós entregarmos para a criança os palitinhos com o rostinho de uma menininha ou de um menininho, certo? Se você não fez essa opção, agora sim é o momento de você entregar para as crianças, né, o palitinho com o rostinho. Então, independente de você usar no revisando ou não, é bom você confeccionar, porque no aplicando você vai ter que usar com as crianças, né? Essa sugestão aí para usarmos. Então, se você não entregou para as crianças, agora você vai entregar e vai pedir para que as crianças levem esse palitinho e coloquem ali, bem pertinho de Jesus, tá bom? Aqueles que já estão com o palitinho só vão ser direcionados, né, até a caixinha para colocar ali os seus palitinhos ali perto de Jesus. E quando eles forem colocar, nós vamos pedir para que elas falem assim, ó, meu nome é Pedrinho, vamos fazer de conta. Meu nome é Pedrinho. Meu nome é Pedrinho e Jesus disse que eu poderia vir e estar com ele. Aí, depois que a criança falou isso, a gente vai falar assim para ela: Jesus ama você. Jesus ama você, Pedrinho. Isso, né? Vamos falar assim, vamos mencionar, muito importante isso, vamos mencionar o nome da criança, né? Jesus ama você, Pedrinho.
E aí, deixar que o próximo venha, a próxima criança venha e faça o mesmo. Coloque ali o seu palitinho com o rostinho ali perto da figura de Jesus. Vamos mencionar a mesma frase para a criança. Depois que todos colocarem os seus bonequinhos ali pertinho de Jesus, vamos falar assim: Jesus nunca está cansado demais para estar com vocês. Ele diz que vocês podem vir a Ele a qualquer momento, através da oração e do estudo da Bíblia. Nada, nem ninguém pode impedir vocês de irem a Jesus. Graças a Deus por isso. Ainda mais hoje, né, meus irmãos, que a gente, irmãs e irmãos aí que estão assistindo esse vídeo, a gente vive hoje tempos que os pais e mães estão muito cansados, né? Estão bem assim, ansiosos, né, com os cuidados da vida. Todos nós estamos assim. E às vezes existem momentos que as crianças, que nossos filhos precisam da gente, e a gente fala: meu bem, deixa eu descansar um pouco, eu tô cansada. E aí a criança às vezes fica até frustrada, né? Então a gente vem com essa lição importantíssima, né? Dizendo, pedindo para que as crianças, na verdade, exercitem a fé, porque é uma questão de fé, não é mesmo? Mas aí nós vamos falar isso para as crianças, né? Com oração prévia, né? Conversando com Deus, nos preparando. E Papai do Céu com certeza falará ao coração de cada criança, de cada aluninho, de cada aluninha que a gente tem na ESIR, certo? Vamos então agora para o Contando aos Outros. Agora, para o Contando aos Outros, nós temos aqui a orientação, né, para nós prepararmos alguns visuais dos quais nós usamos, né, sejam os copinhos. Então você vai providenciar alguns copinhos, vai colocar dentro de um saquinho. Se você usou figuras, você vai providenciar algumas figuras que você usou também, vai colocar num saquinho para cada criança, ou mesmo a opção da nossa lição, que é essa aqui, ó, de vocês imprimirem, né, uma imagem de Jesus, imprimir o símbolo, essa plaquinha de pare e colar no palitinho, certo? No palitinho de sorvete, imprimir o coração também, colar no palitinho de sorvete e entregar para as crianças, certo? Então, assim, você pode entregar um pouco de copinhos descartáveis que você usou para contar a lição, figuras, ou a opção que nós temos aqui no manual. Tem até a opção de fazermos um reloginho para entregar para as crianças. Depois que você entregou essas lembrancinhas, vamos dizer assim, do Contando aos Outros, lembrancinhas vai ajudá-los a lembrar da história, né? Nós vamos ensinar a elas a usarem esses visuais, vamos ensinar as nossas crianças a usarem esses recursos para que eles possam contar essa historinha para os amiguinhos na escola, no quintal da casa, onde eles tiverem oportunidade, que eles possam usar esses recursos que eles ganharam na ESIR para contar para outros essa historinha. Vamos acrescentar também à nossa fala essa frase aqui: um dia, lá no céu, você poderá sentar no colo de Jesus e conversar com ele. Fale sobre isso para os seus amigos, enquanto conta essa linda história que nós ensinamos para vocês hoje aqui, né? E então, enfim, terminando essa parte, você vai orar com as suas crianças, certo? E com certeza, com a graça de Deus, essa historinha vai dar muitos frutos para a glória de Deus. Amém? Então, que seja assim, que Deus abençoe cada professora, cada professor, e vamos com fé, então, nos preparar para passarmos essa lição da melhor forma possível para as nossas crianças. Até a próxima pré-aula.